Olá, você que está conectado aqui no canal do Conhecimento Científico. Nós estamos gravando essa série sobre reabilitação cardíaca, não é isso? Nós já temos alguns vídeos publicados sobre isso. Vocês sabem, eu sou o Dr. Elias Porto, eu sempre trabalhei desde há uns 20 anos, comecei isso no ano 2000, sempre trabalhei com reabilitação cardíaca. E o que eu tenho visto é que essa prática da reabilitação cardíaca tem sido meio que abandonada, tem sido meio deixada de lado pelos fisioterapeutas e até os médicos têm parado de incentivar um pouco sobre isso. Entretanto, nós temos visto que cada dia mais surgem publicações no mundo, nas revistas importantes em todo o mundo, falando sobre a grande importância da reabilitação cardíaca. E eu sou um desses, eu publico sobre essa situação, sobre esse tema. Recentemente eu publiquei sobre a reabilitação do paciente com síndrome metabólica, já publiquei nos pacientes com ICC, e gostaria de fazer esses vídeos para que incentivasse você também a participar de grupos de pesquisa sobre reabilitação cardíaca, que você promovesse isso na sua clínica, porque é algo interessante. Nós sabemos que as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam, é a primeira causa de morte em todo o mundo, né? Fica melhor dizer assim. E quando nós fazemos reabilitação cardíaca, nós sabemos que isto prolonga a vida do paciente, melhora a saúde cardiovascular, melhora a qualidade de vida e melhora até a sobrevida de pacientes, já tem estudo mostrando sobre isso. E o que, afinal de contas, o que é a reabilitação cardíaca? Esse é o primeiro vídeo que eu vou falar sobre isso, então tem que dar uma dica importante para você, o que é reabilitação cardíaca. Então a reabilitação cardíaca, ela é um programa não só de atividade física. A gente diz que é um programa completo para atendimento do paciente cardiopata ou do paciente em risco de evento cardiovascular, que envolve a melhora clínica, a melhora física, a melhora psíquica, a melhora social do paciente. Então é isso que é um programa de reabilitação cardíaca. Quem são os profissionais que estão aptos a participar desse programa de reabilitação cardíaca? O médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o psicólogo, o nutricionista, o assistente social, o educador físico. Então esse grupo de pessoas pode estar fazendo parte de uma equipe para fazer reabilitação cardíaca. Você me pergunta, mas por que o educador físico? Principalmente na fase 4, onde esse paciente precisa manter apenas o condicionamento, geralmente essa é uma fase que nós deixamos mais com o educador físico. Inicialmente, podemos pensar nos outros profissionais, ok? Mas vamos lá. Será se tem pacientes para fazer reabilitação cardíaca? Será se existe uma demanda de pacientes para fazer reabilitação cardíaca? Ou quem são esses pacientes que precisam fazer reabilitação cardíaca? Então vamos lá. Primeira classe de pacientes que necessitam fazer de reabilitação cardíaca são aqueles que têm risco aumentado para algum evento cardiovascular. Na primeira lista desses estão os hipertensos. São mais de 34 milhões de pacientes hipertensos no Brasil, para vocês terem ideia. E eu gostaria aqui de falar para os senhores médicos que fazem diagnóstico, que todos esses pacientes hipertensos, quando se faz o tratamento baseado em evidência, eles deveriam estar em um programa de atividade de reabilitação cardíaca ou de prevenção de eventos cardiovasculares. Não é só o medicamento, não pode ser só o medicamento. Eles têm que fazer parte de um programa de reabilitação. Já pensou se nós tivéssemos aí 34 milhões de hipertensos envolvidos em programa de reabilitação? Quão bom seria? Esses pacientes nós íamos evitar que eles tivessem AVC, que eles sofressem mais crises hipertensivas, que sofressem mais hospitalizações. Seria ótimo se esses pacientes todos estivessem envolvidos em um programa de reabilitação. Mas não são só os hipertensos, os diabéticos, mais de 17 milhões de diabéticos no Brasil. E a Associação Brasileira de Hipertensão e Diabetes acredita que 50% dos diabéticos ainda não são diagnosticados e esses indivíduos não podem fazer apenas tratamento com medicamento, eles têm que estar envolvidos no programa de reabilitação, porque faz parte do tratamento, eles vão melhorar
vão melhorar a sua capacidade física, vão melhorar clinicamente, vão evitar algumas complicações da diabetes. Mas tem outros também, não é só o diabetes, mas o dislipidêmico. É fundamental ele não tomar só as estatinas, mas ele está fazendo reabilitação. E não pode ser qualquer um programa de atividade física, não pode. Tem que ser um programa de reabilitação, onde a atividade física para esse indivíduo, ela é individualizada e programada de uma forma individual para ele. Não pode ser jogada de qualquer forma, em qualquer local, porque isso não é reabilitação cardíaca. Reabilitação cardíaca é um programa individualizado, com carga programada, predeterminada e otimizada para a pessoa. Então não estou lá num grupo de caminho. Não, é bom, mas não é o suficiente. Falei do dislipidêmico, agora vamos lá para o obeso também. Pessoa que tem obesidade deve estar envolvida, a pessoa que tem obesidade e quer perder peso, quer controlar melhor o peso corporal, ele deve estar envolvido em um programa de atividade física ou em um programa de reabilitação cardíaca. E são mais de 50 milhões de obesos no Brasil. Não podemos pensar somente esses pacientes apenas no regime. Não é isso. Quem faz regime ele tem que estar associado com uma carga correta de atividade física. E isso não é apenas condicionamento. Eu estou falando do obeso, estou falando de tratamento, porque a obesidade é uma doença. E quando ele vai lá para fazer o programa de reabilitação cardíaca, a carga dele é predeterminada, é avaliada certinho, ponto a ponto, para que seja adequada para aquela pessoa. Então, por isso, ele tem que estar envolvido nessa situação. Tem aqueles indivíduos coronariopatas também, que eles são extremamente indicados para fazer reabilitação cardíaca. A gente já sabe que os resultados são fantásticos para os pacientes coronariopata quando eles fazem reabilitação cardíaca. Por quê? Porque eles melhoram, isso aumenta o que a gente chama limiar de isquemia, ou seja, eles conseguem fazer mais atividade com menor risco de isquemia miocárdica. Já sabe que reduz o índice de infarto e de reinfarto quando os pacientes coronariopatas fazem reabilitação. Também estão indicados para aqueles indivíduos já com insuficiência cardíaca classe funcional 1, 2 e 3. Tem tanto 4 eu não gosto muito de fazer, porque já é muito mais complicado. Mas o classe funcional 1, 2 e 3 é bem indicado para ele fazer reabilitação cardíaca. Eu acredito que nós temos quase 90 milhões de brasileiros que necessitariam estar em programa de reabilitação cardíaca. Mas por que não estão? Primeiro que nós não temos pessoas qualificadas, especializadas e prontas para fazer reabilitação cardíaca no Brasil. Precisamos ter mais pessoas para isso, pois não temos clínicas especializadas e prontas com investimentos, com equipamentos seguros para fazer reabilitação cardíaca. E terceiro ponto, nós precisamos ainda esclarecer mais tanto a população quanto aos responsáveis pelo diagnóstico do paciente, que são os médicos. O diagnóstico clínico. Eles que fazem o diagnóstico clínico têm que indicar melhor e com mais urgência esses pacientes para reabilitação cardíaca, para que o tratamento do seu paciente, doutor cardiologista, seja feito baseado em evidência. Ele não pode ser apenas com medicamento. Essas pessoas que eu acabei de falar têm que estar envolvidas em um programa de reabilitação cardíaca. Mas não é exercícios ali no meio da rua, de alguma coisa, não. É um programa, como eu disse, predeterminado, com carga programada, individualizada para cada indivíduo. Ok? Então, nesse vídeo, o que eu quis mostrar para vocês, essencialmente, é que existe muitas pessoas que necessitam fazer de reabilitação cardíaca. Entretanto, essas pessoas não estão fazendo. E nós, como profissionais da saúde, precisamos indicar essas pessoas e, com urgência, tratar de uma forma correta para evitar complicações. Ok? Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e, se possível, até compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham essas informações importantes. Tá bom? Eu sou o Dr. Elias Porto e nós vamos continuar com uma série de gravações sobre esse tema.